Oi, gente! Hoje nós vamos falar como nós podemos mudar o nosso caráter. Você deve ter visto as 7 características que eu falei do caráter do Messias, que estão em Mateus do 5, 6 e 7, o capítulo. Você deve estar pensando como eu posso melhorar. Então eu vou repetir as 7 para você anotar. Número 1, humildade. Número 2, mansidão. Número 3, retidão. Número 4, pacificador. Número 5, integridade. Número 6, pureza e santidade. E número 7, o amor. Eu, eu, você vai falar, é só através de jejum e oração. Jejum e oração é muito bom, mas não é o suficiente, porque se você não quiser, não tem como. Então você tem que querer mudar. Aí você sempre vai estar explodindo com o outro. Aí você só vai orar, Pai, segura minha boca. Você deve entender o porquê você explode com todo mundo, antes mesmo de pedir para o Pai. Porque você não consegue se comunicar as suas emoções com saúde. Então você precisa querer mudar, tomar passos para isso, entender como você vai fazer isto. O número 1 para você mudar é a vontade própria. Você deve ter humildade para falar: eu tenho esse problema. Entender que você tem aquela falha de caráter e você precisa trabalhar com isto. Você tem que reconhecer os seus erros, as suas falhas, aonde você não consegue lidar. Porque isto já é um bom caminho andado. E deixe com que o Espírito Santo vai te guiando, te mostrando nessa intimidade com Ele, a chegar mais à presença do nosso Pai. Que assim Ele vai te mostrando como você deve fazer passo a passo. O terceiro é perseverança. Você tem que perseverar na sua transformação, dos seus pensamentos, da sua mentalidade, renovar, fazer essa metanoia. Quando você se sente, por exemplo, inferior aos outros, você é orgulhoso, você não é humilde, porque você não sabe quem você é no nosso Pai. Por exemplo, se você está numa roda, o que fala que todo mundo já fez, projetos, empresas, tudo. Você nunca fez nada, você nunca saiu daquilo, daquela hora, é que a hora que você vai começar a trabalhar o seu trabalho. Então você vai perguntar: Pai, quem eu sou em você? E você tem que ter a consciência disso, que você é filho, que você é querido, que você é amado. Não é só nos devocionais, é quando você está em conflito, você tem que perguntar para o Pai: Pai, quem eu sou? Porque daí o Espírito Santo vem e fala com você. É na hora do conflito que você pergunta, não é na hora que você está meditando. Lógico que você pode meditar sobre isso. Você tem que trocar os seus pensamentos. Você tem que perguntar: por que eu estou me sentindo inferior se o Senhor é por mim? E que o Pai nos colocou neste lugar. Você deve curtir aqueles momentos. Você deve não pensar que eles pensam de mim, mas sim o que o Pai pensa em você. Você tem escolha de trocar os pensamentos e trocar e aproveitar a situação que você está passando do que se inferiorizar ou do que pensar o que eles estão achando de mim. Ou vocês preferem sabotar as coisas boas da sua vida do que escutar o que o nosso Pai tem para você, o que ele pensa de você. E você precisa de prestação de conta. Não dá para fazer a transformação do seu caráter se você não tem
pessoas na sua vida para poder te ajudar, te guiar, te orientar. Não precisa ser nenhum líder, mas pode ser a pessoa que mora com você. Os irmãos, eles sempre falam a verdade. Porque se você perguntar, você acha que eu engordei? Os verdadeiros irmãos vão falar, sim, você engordou. Agora, se você perguntar para sua amiga, ai amiga, você acha que eu engordei? Ela vai falar, imagina, tá ótima. Aí nós precisamos de pessoas reais que vão falar verdade na nossa cara. Quando você tem dificuldade com você mesmo, com seus pensamentos, você é contra você mesmo. Normalmente você precisa ter uma cura do seu passado, cura das pessoas que te feriram, talvez os seus pais que nunca aceitaram você do jeito que você é. Uma coisa é você ter amor incondicional dos seus pais, outra coisa é ter um amor condicional deles. Se você tirar coisa, nota boa, eu te amo. Se você tirar nota ruim, não gosto de você. Por exemplo, se você errou, não presta. Isso é o amor condicional. Então, a maioria das pessoas que elas têm dificuldades de se aceitar é porque elas precisam ser curadas na alma, para depois elas verem o que realmente o pai fala, o que ela é. Para você mudar as pessoas que estão em volta de você, para você mudar qualquer cultura, qualquer desvio de caráter, você tem que ensinar a cultura do reino do Pai. Ou seja, você precisa saber receber o amor do Pai para você não se sentir rejeitado, para entender que ao longo da sua vida o Espírito Santo, ele vai se transformando o que precisa ser transformado. Mas é bom ter uma autocrítica saudável, análise diária, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mas só que na sua vida você não precisa acordar e fazer uma listinha de tudo que eu tenho que melhorar essa semana. Começa a passar mais tempo com o Espírito Santo. Ele vai te guiar e te mostrar. Às vezes você tá fazendo uma coisa e acha que tá super bem, mas aí você vê que o Espírito Santo falou: para de pensar dessa forma, para de agir dessa forma. Isso é um relacionamento com o Espírito Santo, que você ouve ele todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Quando ele é abandonado por alguém, por exemplo, você tem ciúmes de alguém porque você acha que vai ser abandonado e ele vai embora, você tem duas formas de pensar. Ele não era para estar lá, ou ele me abandonou, tadinha de mim, eu não acredito, ele me deixou mais uma vez. Se você tem que entender que o tratamento de caráter, essa mudança de caráter, ela dói, ela vai ser difícil, ela vai ser trabalhosa, mas é necessário fazer. E você tem que pensar que você tem várias coisas que você tem que mudar. Você tem que pensar na que você mais se sente mal, constrangido, que necessita mais. E tratar uma após vez. Tratou essa, depois vai e começa a outra. Não é para você fazer uma listinha e tratar todas de uma vez, porque você não vai conseguir. E só vai conseguir através do Espírito Santo. Você tem que trabalhar e descobrindo qual é a raiz do problema e tratar a raiz do problema. Se a raiz do problema é insegurança, é rejeição, você tem que trabalhar isso, você não tem que trabalhar o comportamento. Quando você tem um pensamento que não são agradáveis, você não tem como você não ter mais, mas você tem como não acessá-los mais, porque a nossa mente ela tem vários arquivinhos. Tudo que nós vemos, ele está lá, gravado, armazenado. Por exemplo, se você tem um trauma,
um acidente, toda vez que você passar ali, você vai relembrar, vai ter medos, vai ter memórias, vai ter traumas. E você vai ter que entender que isso foi uma situação única, que eu já passei, que não vai mais ativar esses gatilhos. Mas isso vai levar um tempo. Você vai precisar reprogramar a sua mente. Eu quero que você pense sobre o que realmente você tem que ser transformados em seu caráter e faça uma lista e comece das mais que te incomodam e vai fazendo cada dia uma, ou cada semana, ou até o Espírito Santo falar: não, agora tá bom. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!